Olá, meus queridos e amados irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia a respeito da pessoa do Anticristo. Eu vou ler um texto em Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Depois vou orar e meditaremos na palavra do Senhor. O verso 1 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra e pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar diante do Senhor, da sua revelação, para confirmar ainda mais a tua verdade por meio desse estudo, e certamente essa verdade vai fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que cada dia possamos estar mais firmes e alicerçados, esperando o toque da trombeta para subirmos ao encontro com o Senhor nos ares. Obrigado por tudo, eu te glorifico e exalto, pedindo as tuas bênçãos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade, como eu falei, a respeito do estudo sobre a pessoa do Anticristo. E nesse terceiro vídeo, nessa terceira aula, eu quero apresentar os sinais de que o Anticristo está chegando ao poder global e a sua carreira política. A sua carreira política. Então vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero mostrar para a chegada desse homem ao poder é a constituição de Israel como nação, que isso se deu em 1948. Como todos nós sabemos, General Tito, no ano 70 da era cristã, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, o templo, e os judeus tiveram que ser dispersos por vários lugares, principalmente África, Ásia e Europa. Ásia, África e Europa. E de 638, a Arábia, os muçulmanos, tomaram posse de Jerusalém. E depois, em 1517, o Império Turco se apropriou de Jerusalém. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Isso mostra que o povo judeu passou quase 2000 anos espalhado por várias nações. E aí vem, em 1897, um movimento chamado sionismo. O sionismo é um movimento político que defende o direito do povo judeu voltar para a sua terra e se tornar uma nação, um Estado soberano. Isso foi encabeçado por um homem chamado Natan, esse nome aí difícil de ser pronunciado. Ele viveu até 1937, então ele não viu, portanto, o surgimento de Israel como nação novamente. Mas ele foi um jornalista, ele era filho de judeu e ele era austríaco. E ele defendeu a questão de que Israel deveria ser restaurada a sua nação. E juntamente com ele, esse homem aí, Theodor, que ele também é austríaco e ele é judeu de origem, ele foi um dos homens que mais deu visibilidade ao sionismo. A primeira reunião do sionismo foi dia 29 de agosto de 1897. Certo que em 1870 a 1882 surgiram em Israel várias organizações agrícolas e começaram a vir para Israel vários judeus, até que em 1948
mais precisamente dia 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu Israel como uma nação soberana, um Estado soberano, de direito soberano. Mas tudo isso, meus irmãos, era aquilo que Deus havia determinado. A gente vê o controle de Deus na história, o agir de Deus na história de uma forma maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 37, 21, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Em Ezequiel 36 e 24, e o 37 e 21 diz, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Então observe que esse movimento do sionismo, que, como nós falamos, se deu em 1897, principalmente a sua primeira reunião, isso era projeto de Deus, tinha que se cumprir a palavra do Senhor. E isso aconteceu que em 14, como nós vimos, 14 de maio de 1948, a nação israelense se tornou agora reconhecida como um Estado soberano de direito. Ok? Então, meus irmãos, primeiro sinal de que o anticristo está chegando ao poder é a Israel como nação. Israel como nação. Jeremias 31, 35 e 36 nos mostram que Deus tem uma aliança que jamais vai falhar. Porque ele diz que assim como as leis fixas, o sol, as estrelas, a lua, elas permanecem inalteradas, infalíveis, assim também vai ser a aliança que o Senhor tem para com seu povo. Diz o texto, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, as luas e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, assim como as leis naturais e fixas não podem falhar jamais, porque Deus criou e estabeleceu essas leis fixas, jamais a nação de Israel vai deixar de ser uma nação diante do Senhor. Então, isso é uma aliança que Deus tem com o seu povo. Se regredirmos mais, essa aliança está lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aquele pacto com Abraão, dizendo que vai dar uma terra para ele, e ele passa no meio daqueles animais cortados, sozinho, para mostrar que só ele pode ser fiel ao cumprimento dessa aliança. Ao cumprimento dessa aliança. E depois a gente começa a observar a união das nações. A união das nações. A gente vê um afã de que haja uma união global e que tenha um governante global. E a gente vê isso por meio das nações que já estão fazendo isso há muito tempo. E agora há pouco, esses tempos, surgiu aí da União Europeia 9 países. Lembre-se que o anticristo ele vai reinar sobre 10 nações. E aqui, por ideia da França, do seu presidente, se uniram 10 nações, chamado de Grupo de Iniciativa Europeia de Intervenções, ou de Intervenção para Rápidas Intervenções Militares.
Então, observe que eles já estão se unindo. Aí tem a França, a Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda, a Estônia, Portugal, Espanha e o Reino Unido. 9 nações que se juntaram agora para fazer esse grupo de iniciativa europeia de intervenção. Então, cada dia a gente vê o mundo se preparando para o surgimento do anticristo. E além disso, a gente sabe que existem 27 países, que é o grupo europeu, que tem a sua própria moeda, o euro, e a gente vê o mundo se juntando. Aqui também o Mercosul, Brasil, Argentina e os países vizinhos, todo mundo está coligado de uma forma bem interessante. Então, quando ele surgir, não vai faltar nada para que ele dê o seu passo inicial ao governo do mundo. Então, para o inimigo aparecer, o anticristo tomar o poder deste mundo, os sinais já estão sendo preparados. Israel já é uma nação, as nações estão se unindo, a globalização é algo que nós nem discutimos, o mundo é globalizado, as informações são globalizadas, Existe uma empresa chamada Monsanto, que ela também monopoliza a semente transgênica, e essa semente transgênica é uma semente que ela não gera outro produto a partir da sua semente. Sempre tem que comprar uma semente nova. Por isso é chamado semente transgênica, é uma semente estéril. Ela só produz aquela produção daquele momento, daquela semente. E a semente que dá daquele fruto não gera outro fruto. Por exemplo, o milho. O milho que saiu de uma semente transgênica, ele não produz outro pé de milho. É preciso comprar deles novamente outra remessa de semente para poder plantar. E além da nocividade que essa semente produz no corpo do ser humano. Se você tiver interesse, procure lá sobre Monsanto, semente transgênica, no Google, que você vai ter uma informação mais precisa. Então a gente vê Israel como nação, as nações se unindo, a globalização acontecendo, e o outro evento fundamental será o arrebatamento da igreja. A Bíblia é muito clara em mostrar que o anticristo jamais surgirá antes que a igreja seja arrebatada. O texto diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela sua manifestação, ou pela manifestação de sua vinda. Então observe que ele diz que primeiro vai ser afastado aquele que agora o detém, para então de fato ser revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E outro aspecto é a reconstrução do templo de Jerusalém, ou do templo de Salomão em Jerusalém. Nós sabemos que no lugar que será erguido o templo está a mesquita de Omar, a mesquita dos muçulmanos. É ali onde Davi viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, na eira de Ornã, que vai ter de ser erguido o templo novamente. Pois o Senhor disse a Salomão que naquele lugar, sobre o templo que estava erguido ali, o Senhor colocaria o seu nome. Então jamais o judeu vai erguer o templo em outro lugar. E a reconstrução do templo, eu acredito que vai ser o pontapé da aliança que o povo fará com o anticristo. Depois que a igreja for arrebatada,
né? Aí virá a reconstrução do templo. E é nesse momento que Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, porque o anticristo ele vai convencer os muçulmanos, algo difícil, mas esse homem vai ter o poder de convencer os muçulmanos a tirarem a sua mesquita de lá para ser erguido o templo dos judeus. Isso está muito claro na palavra de Deus, em Apocalipse 11, verso 1 e 2, que diz que o santuário já vai estar pronto quando as duas testemunhas começarem a profetizar por 3 anos e meio, que serão 42 meses, ou os 3 anos e meio iniciais da última semana de Daniel. Diz o texto: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te mede o santuário de Deus. Então veja que quando as testemunhas começarem a profetizar, o santuário já vai estar erguido. Esse santuário tem que ser erguido antes da aliança com os judeus. Por isso eu acredito que a conquista do território para fazer ali a reconstrução do templo, ou seja, a retirada da mesquita muçulmana para colocar o templo judeu, é que vai dar base para esse homem de fato fazer uma aliança com os judeus. E diz aí que o santuário vai ser medido, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio externo do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E como nós sabemos, na metade da semana, o anticristo vai matar as duas testemunhas. Ok? Então, observe aí que a reconstrução do templo, né, vai ser erguido. Até porque, como tem ali 2 Tessalonicenses 2 e 4, esse texto diz que ele vai ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Então, é necessário que ele, ou seja, o templo já esteja erguido para que o anticristo possa ostentar-se como se fosse o próprio Deus e exija culto a ele. Exija culto a ele. E o clamor por um líder mundial, como eu tenho sempre falado, né? Sempre falado a esse respeito. Ok? A carreira política do anticristo será de 7 anos. Isso está bem claro na palavra de Deus, principalmente em Daniel 9:27, que diz que ele vai fazer uma aliança com muito por uma semana. Nós já aprendemos que essa semana não é semana de dias, mas é semana de anos. 7 dias correspondem a 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança, porque ele vai fazer cessar o sacrifício e o manjar. Eu entendo aqui que isso vai acontecer na metade da semana, como diz o texto, mas no evento de guerra. Porque Ezequiel 38 a 40, ele fala de uma guerra que vai acontecer com Israel, onde a Rússia e todos os árabes inimigos de Israel virão contra Israel, para lutar contra Israel. E apesar de o texto dizer que a vitória vai ser dada por Deus, eu acredito que quem vai estar na linha de frente lutando por Israel vai ser o anticristo. E aí ele vai sofrer uma ferida mortal, como nós veremos daqui a pouco. Ele vai sofrer uma ferida mortal e vai ressuscitar, e o povo vai adorá-lo. E aí ele vai dizer: então de agora para frente só eu devo ser adorado. É aqui que ele quebra a aliança e proíbe o sacrifício e as ofertas de manjar, ou seja, proíbe a adoração dos judeus, principalmente no templo. E ele vai erguer lá uma estátua sua, da sua própria pessoa. Então, 7 anos será a carreira
desse político. A carreira que eu falo como o anticristo, como líder mundial. E a sua proposta vai ser, claro, proposta de paz. Aquilo que a França tem defendido, né, e o mundo também, liberdade, igualdade e fraternidade. Apocalipse 6:2 diz que ele virá com um cavalo branco, montado em um cavalo branco. Ele vem aí com um arco sem flecha, como nós já falamos. O branco simboliza paz, né? E o arco sem flecha simboliza ausência de guerra. E foi-lhe dada uma coroa. Então ele vai ter o poder, vai ser dado a ele o poder para reinar. Para reinar, né? A princípio, como se fosse a solução de todos os problemas existentes no mundo. Porém, ele vai mostrar depois quem de fato ele é, e o mundo sofrerá horrivelmente, indescritivelmente, na mão desse homem. Na mão desse homem. Então, a carreira dele será de 7 anos. A sua proposta vai ser de paz. E ele terá uma ferida mortal. Como eu falei agora há pouco, veja que a palavra de Deus é claríssima em dizer: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Seguindo a besta. Então observe que a ferida mortal aí, né, que é dito, eu entendo que é justamente naquele momento a guerra, né, que a Rússia e outros países árabes virão para lutar contra Israel. Lutar contra Israel, e por mais, como eu falei, por mais que a vitória vai ser um milagre de Deus, ele vai assumir como se fosse ele aquele que tem uma bomba química ou algo parecido que destruiu os inimigos. Portanto, ele é o Senhor Jesus. Ele vai se mostrar. Por isso o nome é Anticristo. No lugar de contra a. No lugar de Cristo e contra Cristo. Então ele vai se colocar como se fosse o próprio Cristo. E é nesse momento que ele vai se colocar mesmo como aquele que deve ser adorado, porque ele vai ressuscitar. Veja que ele vai seguir os mesmos passos para imitar o Senhor Jesus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele vai dizer que morreu e ressuscitou. E pelo que diz no grego, ele vai morrer mesmo e vai ressuscitar literalmente. Literalmente. Então, a segunda besta, que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, vai fazer com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também nós podemos ver claramente, né, essa ressurreição, Apocalipse 11, verso 7, Apocalipse 17, verso 8a, diz: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, ou seja, contra as duas testemunhas. Então observe que essa besta que surge do abismo, mas no verso 8 do capítulo 17, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Observe que ela vai surgir do abismo, mostrando que haverá uma ressurreição. Então imagine tudo isso acontecendo, né? Um homem que surge no cenário político com a proposta de trazer a solução para o mundo. Ele governa mostrando um reino de paz, e aí ele é ferido numa batalha, ele vai ressuscitar, e aí todo mundo o adorará. Apocalipse 13, verso 3 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, e esta ferida mortal
foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Por isso, o texto agiganta ainda mais aquela questão de uma batalha, né? E eu entendo que a batalha, Ezequiel 38 até o capítulo 40, onde o Senhor vai dar vitória, mas o anticristo vai tomar essa vitória para si. E ali ele vai ser ferido e ele vai ressuscitar, e o mundo o adorará, né, pasmado pelo seu aparente poder. E ele será energizado por Satanás. O texto é claríssimo em mostrar que o dragão é quem vai dar o poder para ele. O poder, o trono e a autoridade. E adorar o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O dragão é quem vai dar o poder. Então ele vai estar revestido de um poder satânico, um poder grandioso. Também ele vai governar sobre 3 nações, como diz Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. A 3 reis. Então esse que vai se levantar diferente é o anticristo, e ele vai destruir 3 reis para reinar sobre 3 nações, e as 7 nações vão auxiliá-lo. É justamente isso, será apoiado por 7 reinos, como diz Apocalipse. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Veja que eles vão devotar-se ao apoio ao anticristo, completamente. E as nações que se opuserem, eles vão destruí-las, vão entrar em guerra contra elas. Esses 7 reis vão apoiar fidelissimamente o anticristo. E eles perseguirão Israel como nunca. Lembre-se, o Israel que não aceitou a marca da besta, o Israel que se converteu. Apocalipse, se você lê Apocalipse capítulo 6, você vai perceber muitas pessoas que foram decapitadas. Capítulo 20 também vai falar que ele decapitou muitas pessoas que defenderam a sua fé e a sua crença na pessoa do Senhor Jesus. Então, o texto diz que ele vai perseguir, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Como eu falei na aula passada, esse magoar aqui não é ofender os sentimentos, é intentar contra a vida deles, a vida dos santos do Altíssimo. Vai mudar o tempo e as leis, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Essa é a parte final da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, onde os santos de fato serão duramente perseguidos pelo anticristo. Quando digo santo, não só Israel, mas especificamente Israel, mas o mundo inteiro estará debaixo dessa ira. E ele profanará o templo. Diz aí que ele vai erguer a abominável da desolação, que eu entendo que é a sua própria imagem, ou uma estátua da sua própria pessoa.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. No lugar santo é no templo. É no templo onde ele vai erguer a sua estátua e ela vai ter de ser adorada. Lembre-se daquele holograma, daquela baleia que eu mostrei no vídeo anterior. Eu acredito que vai ser algo até mais tecnológico, onde a estátua vai ter poder de matar até as pessoas que não adorarem o anticristo, não adorarem a sua imagem. Então vai ser algo horrível, algo tremendo, tremendo no sentido negativo, né? O mundo sofrerá algo horrível naquela ocasião. Também ele certamente vai governar a política, a religião e a economia. A palavra de Deus é clara em mostrar que todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todos que não quiserem morrer de fome, vão ter de se submeter à marca da besta. Vão receber a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nós já vimos algumas coisas acontecerem na história, e principalmente a respeito de um chip que é colocado subcutâneo ou debaixo da pele, mas observe que a marca vai ser sobre a mão, não é debaixo da mão, debaixo da pele, é sobre a mão direita ou sobre a testa. É algo visível que vai dar segurança ou liberdade, poder para a pessoa comprar e vender. Quem não tiver essa marca vai morrer de fome. Ou se submete ao anticristo e sela seu passaporte para o inferno, ou vai morrer de fome. Vai ser algo horrível. Mas também o Senhor Jesus matará o anticristo e vai ressuscitá-lo para jogar vivo o anticristo e o falso profeta no inferno. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. A ideia aqui que eu tenho é: você está mentindo, dizendo que morre e ressuscita, então eu vou lhe matar para você ver que você não é nada, e também vou lhe ressuscitar para lhe jogar vivo no lago de fogo. Porque a Bíblia diz que a besta foi aprisionada com ele o falso profeta, que com os seus sinais iludiu as pessoas, mentiu para as pessoas, fazia as pessoas adorarem a besta, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, como diz aqui, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca, e Apocalipse diz que vão ser, os dois, tanto a besta quanto o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus matará o anticristo e o ressuscitará para lançá-lo vivo no lago de fogo. Então, meus queridos, nós vimos aí algumas coisas que evidenciam que o anticristo vai chegar no poder mundial. Tem dois aspectos ali que são essenciais. O primeiro aspecto é Israel como nação, porque não tem como fazer uma aliança se Israel não existir. E Israel já se tornou novamente uma nação em 1948. E o segundo aspecto é o arrebatamento, porque ele jamais aparecerá no cenário da humanidade antes que a igreja seja arrebatada. Então é necessário que a igreja seja arrebatada para ele poder, de fato, aparecer como governante ou como a solução aparente para este mundo em caos. O nosso irmão Daniel me fez uma pergunta, e a pergunta era mais ou menos se em todas as eras da história da humanidade o anticristo tem uma pessoa preparada
para aparecer no cenário político. Porque, como ele falou, ele não é onisciente, portanto, ele não sabe quando se dará esse momento. Eu entendo que o inimigo sempre tem uma pessoa que odeia de fato os judeus. Aliás, toda a linhagem ímpia odeia o povo de Deus. Mas eu não entendo que ele tem uma pessoa nas mãos em todos os momentos da história humana. Porque certamente, quando acontecer esses eventos, principalmente o evento do arrebatamento da igreja, ele vai saber quem é a pessoa mais capacitada para exercer o poder mundial. E assim como ele entrou em Judas, energizando Judas, onde estava ali a última ceia, assim que ele sai da reunião, o inimigo entra nele. E aí ele vai arquitetar todo um plano para entregar o Senhor Jesus Cristo na mão dos religiosos. Na mão dos religiosos. Então, assim como Judas não fazia parte daquele povo que estava ali reunido, que é o fundamento da igreja, e no momento que a igreja sair desta esfera terrena, aí sim o inimigo vai entrar em algum político que vai estar totalmente preparado, equipado, qualificado para ter todo o seu poder, e ele vai dar o poder, a autoridade, o reino, vai dar tudo aquilo que ele tem, todo o seu arsenal, para que esse homem seja capaz de exercer a sua vontade aqui na terra. Então, respondendo à pergunta do meu irmão Daniel, e pode ser a dúvida de alguns, eu não acredito que ele tenha uma pessoa preparada, porque os eventos históricos mostram as coisas como devem ser. Israel já é uma nação, então ele já começa a observar quem é o político mais articulado do momento. Imagina que o arrebatamento acontecesse agora, ele saberia quem ele ia energizar com seu poder, para fazer a sua vontade. Então, esses dois eventos, para mim, são cruciais. A constituição de Israel como nação, que já aconteceu em 1948, e o arrebatamento da igreja, porque o anticristo jamais aparecerá na história da humanidade antes que a igreja seja arrebatada. É imprescindível que a igreja seja arrebatada para só então ele surgir no cenário humano. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui uma promessa tão grandiosa para nós como cristãos, que jamais veremos o reino do anticristo. Jamais estaremos debaixo da sua fúria, porque já estaremos para sempre com o Senhor. E aqueles que não têm essa esperança precisam tomar sua decisão, entregar sua vida para Jesus, para que eles possam ser livres da ira vindoura. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na esperança em Jesus Cristo. No próximo vídeo nós estudaremos sobre o falso profeta.